começaremos a falar sobre a lei de Newton. Iremos falar sobre a primeira lei de Newton. Então, primeira lei de Newton. Ok? A primeira lei de Newton, ela também é conhecida como a lei da inércia, tá? Então, como é que funciona? Imagina que eu tenho um piso aqui e tal, e nesse piso eu vou ter esse objeto aqui parado, uma pedra, tá? Para dizer que ele está parado, eu vou começar a usar as grandezas que nós trabalhamos na aula anterior, né? Então a grandeza velocidade é igual a, se ela está parada, vai ser igual a zero, ok? A unidade de medida de velocidade tem várias, posso usar quilômetros por hora, milhas por hora e assim vai. Dentro do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, né? Então existe um sistema chamado SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que vai tentar padronizar as unidades de medida, tá? Então dentro do SI seria velocidade igual a 0 metros por segundo, ok? Isso quer dizer que você vai estar parado. O que a primeira lei de Newton vai falar? Se um objeto está parado, ele vai permanecer parado. E se ele já tivesse em movimento? Então vamos desenhar um outro objeto aqui em cima, ó. Tá? Repare que aqui eu estou colocando a velocidade igual a zero, como se fosse uma grandeza escalar, mas eu posso representar a velocidade como um vetor. A gente também viu isso na primeira aula, né? Então velocidade ela é igual, vamos supor que está caindo aqui a 30 metros por segundo, tá bem rápido, tá? Então, nesse caso, o que a lei de Newton vai falar? Que o mesmo objeto que está se movimentando a 30 metros por segundo, ele tende a ficar com 30 metros por segundo. A única forma de você mudar esta inércia, agora é que vem, né? A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, é se uma força agir sobre o objeto, tá? Então, se nesse caso aqui eu tivesse uma força agindo para cá, então aqui seria o V inicial, né, que é do objeto parado, e aí eu vou aplicar uma força no objeto. Força também é uma grandeza vetorial, tá? Então eu aplico uma força empurrando o objeto para cá. Pode ser que no final, V final, o objeto passa a ter 2 metros por segundo. Tá, então ele começou paradinho a 0 metros por segundo. Depois que uma força foi aplicada nele, ele pode passar a se movimentar 2 metros por segundo. Então houve uma variação de velocidade, tá? A inércia foi rompida, né? E aí o objeto passou a se movimentar. Com a pedra que está caindo também, tá? Eu vou apagar tudo porque tem uma nuance aqui no ensino médio, normalmente não é dito. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Opa, apaguei demais. Tem um detalhe, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse objeto se movimentando para cá, com uma velocidade nessa direção, tá? Sendo que aquele V, que é um vetor, tem módulo diferente de zero. Então, se é diferente de zero, o objeto está se movimentando, ok? Tá. Então ele está se movimentando para lá, inicialmente, né? Vou chamar isso aqui de VI. Vamos supor que nesse instante, então, no tempo igual a zero, quando eu olho para a situação, o objeto está aqui parado, está aqui se movimentando desse jeito. No tempo igual a 1, esse objeto, vou tentar desenhar parecido, né? Igual não vai ficar. Ele continua se movimentando para cá, como ali em cima, né? Só que agora ele passa a receber uma força apontando para baixo, tá? Então inicialmente ele está aqui, eu vou até desenhar mais ou menos para não misturar. Depois ele vem para cá, ok? Após um segundo, uma força aí puxa para baixo. Ainda é VI, porque VI não altera de cara. E depois de mais 2 segundos, então tempo igual a 3 segundos, aquele objeto ali, ao invés de ter uma velocidade apontando para cá, ele pode ter uma velocidade apontando para cá, ó.
Mas por que que seria o VF? Por que o vetor velocidade mudou a sua direção e sentido? Porque tem uma força aplicada no objeto para baixo, que faz com que o sentido e a direção desse vetor mude e talvez mude o módulo também. Tá? Então, quando eu falo de inércia, eu não estou pensando só no módulo da velocidade. Eu estou pensando que a velocidade, além de ter módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Então, agora eu posso enunciar a lei, né? Então, todo corpo tende a manter a sua velocidade, sendo que a velocidade tem módulo, direção e sentido, tá? E ele só vai ter a sua velocidade alterada ou no módulo, ou na direção, ou no sentido, ou em todas essas variáveis, né? Se uma força for aplicada nesse corpo, tá? Então essa é a primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, né? E nós temos um exemplo clássico disso, tem vários, né? Quando você está no carro lá, com cinto de segurança, dá uma brecada brusca, você tende a ir para frente. Por quê? Porque você quer manter a sua velocidade. E o que reduz essa velocidade é o cinto que te segura junto com o carro que para, né? Então você está lá se movimentando com uma velocidade em relação ao piso, depois eu vou falar disso um pouquinho. Então você está lá se movimentando e tal, e de repente o carro para. No que ele para, você quer continuar indo para frente, o cinto te segura, aplica uma força no seu corpo e você para. Tá? E só para encerrar essa primeira aula, deixa eu apagar tudo de novo. Para variar, foi demais, né? Na física, a gente usa muito um conceito que é o conceito de referencial. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho um bloquinho aqui, né? E em cima do bloquinho eu tenho um cidadão, tá? Eu vou desenhar uma pessoinha aqui. Então ele está lá em cima do bloquinho e tal, todo feliz, sentado aqui dentro, tá? Então ele está aqui dentro sentadinho. E o bloco, ele, em relação ao piso que está aqui, então o piso, em relação, então ele tem uma velocidade, certo? Em relação ao piso, essa velocidade tem módulo igual a 3 metros por segundo nesse exemplo. Então ele está se movendo em relação ao piso. Só que e a pessoa que está em cima está junto, né? Se eu pegar como referencial a pessoa que está no bloco, o bloco está parado. Parece louco, né? Porque como a pessoa se move junto com o bloco, a gente, se tomar a pessoa como referencial para dizer se o bloco está parado ou está se movimentando, né? O bloco estaria parado porque ambos estão se movendo junto, tá? Então, o referencial é capaz de alterar valores de grandezas na física. O referencial é muito importante quando a gente for levar em consideração. A gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer uma análise, tá bom? Aqui eu encerro essa primeira parte da lei de Newton e até a próxima.